A paz do Senhor, hoje a palavra está na epístola de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios à sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar alguns pontos aqui para nós aprendermos a viver na santidade, no querer e na vontade do Senhor. O primeiro está aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode dar outro fundamento além do que já está proposto, o qual é Jesus Cristo. Esse primeiro ponto aqui, o Senhor quer nos ensinar e nos alertar que nós temos que ficar atento nos dias de hoje, o que nós escutamos da palavra do Senhor. Porque se aquela igreja ou aquela pessoa que está à frente ali falando da palavra do Senhor, ela tem que falar fundamentado na Bíblia Sagrada. Porque a nossa direção, o nosso fundamento, a nossa salvação, tudo está fundamentado e guiado, escrito e preparado na Bíblia Sagrada. Se outros vêm com outro argumento, se outros vêm com outro tipo de Bíblia, vêm com outros livros, vêm com teoria, e fala isso, e fala aquilo, e fala manso, e fala bonito, se não tiver na palavra, não escuta, não escuta. Se você hoje frequenta, eu vou falar assim, lugares que fazem dessa maneira, age dessa maneira, o Senhor está te alertando, vigia, porque você está no lugar errado. Aqui o Senhor não está defendendo igreja, o Senhor não está defendendo placa de igreja, porque a verdadeira igreja de Cristo somos nós. A igreja física, que é chamada casa de oração, é necessária para que nós possamos ali aprender a palavra. E dali, quando nós aprendemos a palavra, nós saímos de lá e colocamos em prática na nossa vida. A igreja, casa de oração que não ensina a palavra, ela não vai suportar, ela não vai permanecer, ela não vai ficar firme. Por quê? Porque a igreja que não ensina a palavra, ela está colocando no fundamento que Paulo, que a palavra foi escrita, deixada para nós seguir. Vai nos deixar fraco, depende do que ela está colocando. E aqui Paulo ele fala como é testado essa, como que eu e você sabemos que está certo ou que está errado, que aquela determinada pessoa está falando, ou aquela determinada igreja, ou aquela determinada religião, não sei, que está ali, ela está alicerçada na palavra, está escrito aqui, ó. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Seja a obra que alguém edificou nesta parte, permanece. Este receberá o galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas a tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que o Senhor quer nos ensinar aqui? É que quando você coloca à prova a palavra do Senhor, quando você questiona a palavra do Senhor, ali você vai saber se ela está sendo edificada realmente na palavra ou se ela está edificada no conhecimento humano. Porque hoje em dia o que está acontecendo? As pessoas parecem que estão querendo falar difícil, querer ensinar as pessoas de maneira tão, vamos falar assim, tão complicada o Evangelho de Cristo. Só que o Evangelho de Cristo é simples e objetivo. Você tem que ter dois passos fundamentais. O primeiro é você confessar com a sua boca e crer no seu coração para a justiça que Jesus Cristo é Filho de Deus, é o Senhor e Salvador, que Ele morreu naquela cruz por você. É isso que você tem que acreditar, é isso que você tem que confessar. Quando se fala acreditar e confessar com o coração com justiça, é você realmente acreditar que foi fato e verdade que Jesus Cristo morreu por você e Ele é o caminho da salvação. Quando você faz isso, o teu próximo passo, e tem que ser o passo decisivo da sua vida, é descer nas águas do batismo, se arrepender dos pecados, esquecer o mundo, esquecer os seus desejos do mundo e viver segundo a palavra do Senhor. É esse que é o segundo passo. Fundamental. Essa é a base do alicerce da nossa fé. Com o passar do tempo, da busca que você está buscando o Senhor, do comprometimento que você está tendo do Senhor, o Espírito Santo, que é o Consolador, ele vai te orientando e vai te mostrando para você qual é o caminho que você tem que tomar, quais as ações que você tem que fazer, quais as decisões que você tem que tomar. E assim vai. E aí você vai crescendo na graça e no conhecimento. E qual que é o conhecimento? Qual é a base fundamental? É o amor. Não tem complicação na palavra do Senhor nem no evangelho do Senhor. Não tem complicação. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, desce nas águas do batismo, se arrepende e deixa o Espírito Santo transformar o seu ser, o seu coração, a sua mente, para que o amor verdadeiro de Cristo entre dentro de você. Esse é a base do Evangelho da salvação. Passou disso, é conversa. E aí onde está falando aqui, é passado pelo fogo. Se permanecer, glória a Deus. Se não permanecer, glória a Deus. Cada um segue o seu caminho. Mas o que a palavra do Senhor está nos ensinando, que eu e você temos que estar atento. Não é porque a bênção não chegou até você, não é porque você ainda não recebeu o que você está pedindo para Deus, não é por causa das lutas que estão se levantando contra a sua vida, é o que está te afastando da presença do Senhor. Muitas das vezes o que te afasta da presença do Senhor é você mesmo, é a sua fé, é a sua paciência, é o seu interesse de conhecer a palavra do Senhor. Entenda algo, Jesus Cristo não vai até você, é você que tem que ir até Jesus Cristo. É você que tem que buscar o Senhor, é você que tem que demonstrar interesse de querer ser transformado ou transformada pela palavra do Senhor. Não fique esperando o milagre acontecer. É você que vai até o milagre e provoca o milagre. Como que é provocar, pastor, o milagre? É você confiar na palavra, é você se converter todos os dias, é você se entregar a sua vida para o Senhor e deixar Ele conduzir o seu dia, conduzir a sua vida para preparar o milagre que você necessita. Não é indo atrás de revelação, não é ir atrás de teologias, cursos e mais cursos. Não. É você entrar no teu quarto, fechar a porta,
em oculto, clamar, glorificar, exaltar o Senhor. É você ter um compromisso de oração todos os dias, de orar todos os dias, de buscar a presença do Senhor todos os dias. Aquele horário é o horário do Senhor na sua vida. De preferência, faz as primícias. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é adorar o Senhor. Dedica essa hora para o Senhor. Aí você vai ver toda a diferença que está na sua vida. Aí você vai ver que você não vai ser enganado. Aí você vai ver o poder e a glória do Senhor se manifestar. E quando passar pelo fogo, você vai ser aprovado. Essa é a diferença. E tem mais um outro ponto aqui que é importante. Ó. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Esse é outro ponto. As pessoas não entendem algo. O destruir o coração, destruir o templo de Deus. Não é somente você que era viciado, bebida, droga, prostituição. Isso sim destrói o templo de Deus. Isso envergonha o templo de Deus. Mas hoje uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que está na presença do Senhor, ela continua destruindo o templo do Espírito Santo do Senhor. Como? Com palavras do mundo, recebendo o que ela quer ouvir da palavra, não o que Deus quer falar, deixando de praticar a palavra do Senhor, deixando de viver em santidade do Senhor. Essas atitudes para uma pessoa que é convertida, uma pessoa que é do Senhor Jesus Cristo, ela deixa de expressar o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos testemunha viva de Cristo. Se você não agir a tua fé, se você não dá um testemunho que você é um cristão, que você é uma cristã, você fica omitindo, você está fazendo o quê? Você está humilhando o templo do Espírito Santo, que é você. Não é só a prostituição que defama o templo do Espírito Santo, mas é nossa atitude como cristão, o deixar de falar da palavra, o deixar de viver a palavra, o deixar de dar testemunho de vida, não com bênçãos, não, é o testemunho da transformação, esse é o principal, o testemunho da transformação em Cristo dentro de cada um. Esse é o principal. Não é bens materiais, não. Você vai mostrar os bens materiais, você vai estar mostrando para o mundo a tua ostentação. Mas a transformação, você vai mostrar para o mundo espiritual que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro todos os dias. E a glória do Senhor está sobre vós cada momento da sua vida. É isso que você e eu temos que fazer. Esse é o nosso objetivo principal. Porque muitas das vezes, sem nós percebermos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos destruindo o templo de Deus, que somos nós, com o nosso testemunho que nós não damos. Você fica nervoso, qualquer coisinha, você fica blasfemando, murmurando, questionando, reclamando, dando falso testemunho. Então isso envergonha Cristo. Então comece a despertar. Comece a se vigiar, comece a se policiar. Isso que é uma transformação no Senhor. Isso que é o sacrifício da carne, é você quebrar o seu eu. Não é você estar com conhecimento da Bíblia de ponta a ponta, não. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira transformação da palavra é você vencer você mesmo. Você cada dia. Você reconhecer teus erros e pedir perdão para Deus. Buscar, Senhor, tem misericórdia, não vou errar de novo. Pai, me ajuda, Senhor. Hoje é um novo dia, uma nova história, me ajuda a viver, contemplar a tua grandeza. Isto é o Evangelho, isto é a transformação. Não queira deixar as pessoas colocarem um peso dentro de você, sobre você espiritual. Por isso que Jesus ele disse que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Ele te chamou porque você estava cansado. E se você estava cansado, ele vai te aliviar, como ele falou. Mas para ele aliviar é você que tem que querer. Você que tem que dispensar o fardo do seu entendimento e deixar a sabedoria do Espírito Santo entrar sobre você. Porque não é a sua maneira que você pensa ou acredita que é servir a Jesus, mas é a maneira que o Espírito Santo vai falar com você. E ele só vai falar quando você dá liberdade para ele falar. Caso contrário, ele não vai falar.
Porque você está querendo ouvir o que você quer. Você está querendo fazer da maneira que você quer. Você acha normal. Você está no pecado, você está no erro, está na fornicação, você está na mentira, está no adultério, está na arrogância, você está na prepotência. E você acha normal. Porque você vai na igreja, porque Deus te usou, Deus te usa. Assim você está acreditando. Mas como que Deus vai usar se você está no pecado? Como o Espírito Santo vai continuar em você se você está no pecado? É só você despertar. Atenta para essa palavra. Só você sabe, você e Deus sabe quem você é. Então, se essa palavra está falando contigo, então é com Deus que você vai pedir misericórdia. Não é para ninguém, não fala para ninguém os teus problemas. No teu quarto e fecha a porta e ali você se ajoelha, chora, se derrama na presença do Senhor, se arrependa de fato e de verdade e volte a fazer a vontade do Senhor. É assim que você tem que fazer. E aqui, ó, ele diz mais aqui, ó, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E, outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Tá vendo? E você pode ver, pode reparar. Se você acompanha a internet, você vê que cada pastores que estão se levantando, cada doutrinas diferente que estão se levantando, que até mesmo se você não tiver na palavra, você vai concordar com o que estão falando. Porque são sabedoria humana. Busca a sabedoria do Senhor. Sabe qual é a sabedoria do Senhor para a salvação? É o amor, a transformação, só essa, não tem outra. E isso depende de você. É você. É você que tem que ser transformado da sua maneira, da maneira que o Espírito Santo vai mostrar para você. Não é ninguém que vai mostrar para você como você tem que fazer. É o Espírito Santo do Senhor que vai mostrar para você o que é certo e o que é errado. E nós somos indivíduos. Nós somos, cada um tem um pensamento, cada um age de uma maneira, cada um tem uma fé. Mas o sentido do Espírito Santo é nós colocarmos somente num caminho, que é Jesus Cristo. E para nós podermos entrar nesse caminho que é Jesus Cristo, não é com teologia, não é com teoria, não é com conhecimento da carne, mas sim com a humildade de coração de reconhecer que nós não somos nada. E quando você reconhece que você não é nada, que você precisa de Deus, aí sim o Espírito Santo se manifesta quando você pede para Ele, me ajuda, Senhor, a conhecer o Senhor de fato e de verdade. É isso que você tem que fazer. Larga a sabedoria humana, porque para Deus é vã. Deus não coloca, Deus nem se preocupa com o que nós pensamos ou achamos, Ele se preocupa com o que nós queremos é buscar Ele, é isso a preocupação dele. O que a minha opinião, a sua opinião, para Deus não vale de nada, o que vale é eu e você queremos ter um coração quebrantado e queremos saber quem é Deus para fazer a vontade dele, é isso que agrada a Ele, é isso que chama a atenção dele, passou do resto é carnal. Então comece a vigiar, comece a entender, abra seu coração, porque a palavra do Senhor é simples, o caminho da salvação é simples, o que faz com que nós tropeçamos somos nós mesmos, porque nós perdemos na paciência, nós perdemos na mentira, na ansiedade, nós perdemos no nervosismo, nós perdemos em tudo. O nosso sentimento nos engana. É isso que nos faz afastar do Senhor. É isso que nos faz carregar um fardo pesado. É isso que nos faz acreditarmos que servir a Jesus Cristo é difícil. Então comece a pensar. O seu eu é o que vai mudar a tua história. É o seu eu que vai mudar a tua salvação. Amém? Abra teu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.